Olá, pessoal! Vamos continuar com o nosso curso de Processo do Trabalho para você gabaritar a sua prova de TRT. Eu sou a professora Kelly Amorim, estou à sua total disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário no meu e-mail profkamorim@gmail.com. Vamos lá para a organização da Justiça do Trabalho. Vejam, hoje a organização da Justiça do Trabalho é dividida em 3 instâncias. A primeira instância é o juiz do trabalho, que desempenha a sua função na vara do trabalho. Vamos conversar daqui a pouco sobre isso tudo. A segunda instância é o Tribunal Regional do Trabalho, atualmente com 24 regiões no nosso país. E a terceira e última instância é o Tribunal Superior do Trabalho, situado em Brasília, mas com jurisdição em todo o território nacional. Então, nós vamos estudar uma por uma dessas instâncias trabalhistas, bem como os auxiliares da Justiça do Trabalho. Então, nós vamos estudar todos eles a partir de agora, um tema fundamental para o seu concurso. Vamos lá. Então, essas instâncias estão observadas no artigo 111 da Constituição Federal, que foi modificado pela Emenda Constitucional 24 de 99. Por quê? Eu falei para vocês, já lá no princípio da identidade física do juiz, que até 99 a primeira instância trabalhista se chamava Junta de Conciliação e Julgamento. E era composta tanto pelo juiz togado, como por 2 juízes classistas, um representando o empregador e outro representando o empregado. Hoje, desde a Emenda Constitucional 24 de 99, nós temos uma primeira instância de forma monocrática, é apenas um juiz. E a Constituição Federal vai dizer que o próprio juiz do trabalho é a instância, não a vara do trabalho, mas o juiz do trabalho. Mas cai também em concurso público vara do trabalho e alguns não consideram como errado porque ele desempenha a sua função na vara do trabalho. Vejam só, vou trazer questões para vocês nesse sentido para que a gente verifique como a banca cobra. No artigo 111 vai dizer que são órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Prestem bem atenção, pessoal. Naquelas localidades em que não houver juiz do trabalho, um juiz de direito será investido na jurisdição trabalhista, mas da sua sentença caberá recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Então, vamos verificar isso aqui. Imaginem vocês que em determinada localidade não há juiz do trabalho. Um juiz de direito foi investido na jurisdição trabalhista. Então, nós ajuizamos a nossa reclamação trabalhista para esse juiz de direito investido na jurisdição trabalhista. Essa sentença do juiz, ela será impugnável via recurso ordinário para o TRT daquela respectiva região. Já caiu em provas passadas que caberia uma apelação para o Tribunal de Justiça que pertence àquele juiz de direito. Está incorreta, uma vez que o artigo 112 da Constituição Federal vai nos dizer que o recurso é para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Então, vejam, a lei criará varas do trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Então, quem cria as varas do trabalho, a própria Constituição Federal vai nos dizer que são as leis, que a lei criará aí as varas da Justiça do Trabalho, ok? Então, vejam, vamos estudar ponto a ponto das instâncias trabalhistas. Começando pela primeira instância, que é o juiz do trabalho, que desempenha a sua função na vara do trabalho. Mais uma vez, eu repito para vocês, antes, até 1999, essa primeira instância se chamava Junta de Conciliação e Julgamento, era uma instância colegiada, formada por 3 pessoas, um juiz togado, aquele juiz do Estado, 2 juízes classistas,
um representando o empregador, outro representando o empregado. Essa primeira instância, ela foi modificada pela Emenda Constitucional 24 de 1999. Após essa emenda constitucional, após essa emenda, a Justiça do Trabalho, a Constituição Federal, previu que a primeira instância trabalhista é o juiz do trabalho que desempenhará a sua função na vara. Além disso, o artigo 93 da Constituição vai dizer que o cargo inicial do juiz é o de juiz substituto, mediante concurso de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se ainda do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Então vejam, como que é o ingresso do juiz do trabalho hoje na magistratura, né, do candidato à magistratura, por meio de uma prova, né, que sempre será fiscalizada, verificada ali com a participação direta da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje é necessário que esse juiz tenha ali concluído a sua faculdade de direito e tenha no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Por que a Constituição deixou isso muito claro, gente? Porque lembrem-se que até 99, um juiz leigo, uma pessoa que nunca fez faculdade de direito, só precisava saber ler e escrever, ele poderia ser juiz do trabalho na modalidade classista ou vogal. Então tenham cuidado com isso aí. Além disso, vamos para o quadro. A garantia dos juízes estão no artigo 93.1 da Constituição. A primeira delas é a vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Para que haja uma melhor situação daquele juiz, para que haja ali uma segurança, a partir de 2 anos, depois que ele tem ali os 2 anos no seu cargo, haverá a vitaliciedade. Então, essa é uma das características aí da garantia dos juízes, a primeira. A inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. E 3, a irredutibilidade de subsídio. Vedação dos juízes. Então vejam, o que é vedado os juízes? Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. 2, receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. 3, dedicar-se à atividade político-partidária. 4, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas exceções previstas em lei. 5, exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo, ou por aposentadoria ou por exoneração, tá? Vejam só, gente, são deveres, princípios. A CLT coloca lá no 658 que são deveres, princípios do presidente da Junta de Conciliação, porque o presidente da Junta era o juiz togado. Esse artigo continua, mas só que você tem que conjugá-lo com a mudança da Emenda Constitucional 24 de 1999. São deveres, princípios dos presidentes das juntas: manter perfeita conduta pública e privada, abster-se de atender às solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação, residir dentro dos limites da sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do presidente do tribunal, despachar e praticar atos decorrentes das suas funções, dentro dos prazos estabelecidos,
sujeitando seu desconto correspondente a 1 dia de vencimento para cada dia de retardamento. Vejam só, a primeira instância trabalhista, então, hoje é o juiz do trabalho que entra como juiz substituto até que tenha a sua titularização, até que se torne titular. A lei criará varas do trabalho, mas naquelas localidades em que não há vara do trabalho, um juiz de direito será investido na jurisdição trabalhista com recurso para o Tribunal Regional do Trabalho respectivo. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa primeira instância. A nossa segunda instância é o Tribunal Regional do Trabalho. Então, vejam, primeira instância, juiz do trabalho. Segunda instância, Tribunal Regional do Trabalho. No Brasil, nós temos 24 regiões. Professora, mas veja, nós temos mais estados do que essas regiões. 4 estados no país não têm TRT específico, um TRT para si. 4 são os estados no país que não têm TRT específico. São eles: Acre, Tocantins, Roraima e Amapá. Acre, Tocantins, Roraima e Amapá, Acre, Tocantins, Roraima e Amapá não tem TRT específico para cada um deles. Outros TRTs abraçam esses estados que não têm TRT específico. Por isso, é o caso, por exemplo, de Tocantins, que é abraçado pelo TRT da 10ª região do Distrito Federal. Então, esses 4 estados não têm Tribunal Regional do Trabalho. Precisa ter, né, pessoal, para ter mais concurso público aí para nós. Vejam só, além disso, esse TRT é composto de, no mínimo, 7 julgadores. 7 julgadores. Quem vai dizer isso? A própria Constituição Federal. Daqui a pouco eu vou colocar no quadro para vocês o que a Constituição determina. Pessoal, é mínimo 7. Pode ter 93, como tem lá em São Paulo? Sim. Pode ter 49? Sim, como lá em Minas Gerais? Sim. Isso aqui é mínimo. O máximo a lei não determina. A lei vai dizer, a Constituição, que serão de no mínimo 7 julgadores recrutados preferencialmente na mesma região daquele TRT. Vejam o que diz a Constituição Federal. Compõe-se de no mínimo, mínimo 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República. Então, vamos entender isso aqui. A necessidade do TRT cumprir o número mínimo. Então, são 7, no mínimo, recrutados, se possível, naquela mesma região. E são nomeados esses juízes de segundo grau, porque, pessoal, a Constituição, ela não determina que são desembargadores. Essa nomenclatura, quem dá, são os regimentos internos de cada tribunal. Então, pela Constituição Federal, são chamados de juízes de segundo grau. Vem o regimento interno dos tribunais e fala que são desembargadores, em sua maioria aqui no nosso país. Dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Então, volta lá para nossa mínimo 7 juízes nomeados pelo Presidente da República, entre brasileiros com no mínimo 30 e no máximo 65 anos. Vejam só, dentre essa quantidade de membros de juízes do TRT, 1/5 deles, 1/5, advém da advocacia e do Ministério Público do Trabalho.
Então, 1/5 da quantidade que tem ali cada Tribunal Regional do Trabalho, haverá 1/5 entre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. Desde que esses membros do Ministério Público e da advocacia contem com mais de 10 anos de efetivo exercício. Vamos lá mais uma vez para o quadro para a Constituição Federal. É composto de 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Os demais, mediante promoção de juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Então, dentro do TRT, nós temos aqui a quantidade de cada TRT, que você vai fazer aí pelo Brasil. Nós estamos esperando vários concursos de TRT. Dessa quantidade de TRT, dos desembargadores, de acordo com o regimento interno, 1/5 deles vem da advocacia e membros do Ministério Público do Trabalho. Primeiro, dependendo da OAB ou Ministério Público, é feita uma lista sextupla para depois que haja uma lista tríplice e aí sim a escolha. Lembrando, pessoal, que no TRT não há, para ser juiz de segundo grau do TRT, não precisa de sabatina do Senado Federal. O que lá para o TST é necessário que haja sabatina lá do Senado Federal, ok? Então vamos lá. Além disso, é interessante a gente verificar duas situações em que o TRT foi modificado. Duas questões que o TRT foi modificado e que isso já foi alvo da sua prova também aí para TRT. Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com a realização da audiência e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. O que é que a Constituição, através da Emenda Constitucional 45 de 2004, quis com a justiça itinerante? Que os tribunais regionais do trabalho devem instalar. Porque a Constituição vai falar, instalarão, isso é um mandamento. Então, eles devem. O que acontece, gente? Para que a Justiça do Trabalho esteja mais próximo dos jurisdicionados, nós temos a Justiça Itinerante, que é aí de responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho. Então, é uma forma daquele jurisdicionado ter acesso à Justiça do Trabalho. Nós precisamos ser acessíveis. Por quê? Tantos trabalhadores que têm os seus direitos ali desrespeitados têm medo de chegar até a justiça. Aqueles vidros espelhados, muitas vezes, muros altos, portões. Então, a Justiça do Trabalho, a Constituição, pensando nisso, quer que a Justiça do Trabalho envie, vá até o jurisdicionado para que ele tenha maior acesso, ok? Os tribunais regionais do trabalho poderão, aqui ó, uma faculdade, poderão, lá na Justiça Itinerante está, instalarão, é um mandamento. E aqui, poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. As câmaras regionais ainda são pouquíssimas no Brasil, né? Lá, por exemplo, em Minas Gerais, tem a Câmara de Juiz de Fora. Então, hoje no Brasil, é possível que um TRT instale a Câmara Regional. Por quê, gente? É a questão geográfica mesmo. Existem estados que são enormes. Como que a parte vai ter ali acesso àquele judiciário? Então, nesse caso, a Constituição dá uma faculdade para que o TRT instale a Câmara Regional. Então, nós poderíamos pensar, Justiça Itinerante, obrigação, Câmara Regional, faculdade. Além disso, gente, caiu uma questão
muito, mas muito ânimos ferrante da FCC, salvo engano no TRT da 5ª Região Bahia. Ela dizia que, até cheguei a comentar com vocês, que tanto a Justiça Itinerante como as câmaras regionais foram trazidas pela Constituição Federal de 88. Aí você poderia pensar, ué, mas o que está errado, professora, nessa questão? A data, gente. Elas foram trazidas pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Elas não estavam na Constituição Federal desde 88. Elas chegaram apenas com a novidade em 2004, junto com a Emenda Constitucional 45. Né? É ou não é, pessoal, um ânimos ferrante dessa banca? É sim, pode ter certeza, por causa de uma data, alguns não perceberam o que estava errado na questão. Vamos lá, então agora para o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Compor-se-á de 27 ministros. Gente, pode parecer a maior besteira aqui que eu vou falar para vocês, ó. TST 30 sem 3, que dá 27. 30 sem 3, que dá 27 ministros, tá? É uma bobeirinha, mas que na hora da prova vale a pena a gente lembrar. 30 sem 3 dá quantos? Quantos? 27 ministros. Não é mais nem menos. 27 ministros é o número correto de composição do Tribunal Superior do Trabalho, que fica situado em Brasília, no entanto, tem jurisdição em todo o território nacional. Ele será composto por 27 ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, e nomeados pelo presidente da República após aprovação absoluta do Senado Federal. Vamos lá. O que a gente viu lá no TRT? No TRT, nós vimos que no Brasil tem 24 regiões, apenas 4 estados do país não têm TRT próprio, outros abarcam Acre, Tocantins, Roraima e Amapá. Composto de no mínimo 7 juízes recrutados preferencialmente naquela região, mínimo, tá, gente? Mínimo, não esquece. 1/5 advindo da advocacia e membros do Ministério Público do Trabalho. Entre brasileiros, entre 30 a 65 anos, nomeados pelo presidente da República. Já no TST, pessoal, vejam só, o TST não tem mínimo nem máximo de julgadores. É uma quantidade específica da Constituição Federal. São 27 ministros. Escolhidos entre brasileiros, entre 35 a 65 anos de idade. Já perceberam alguma diferença, sim ou não? Sim. Lá no TRT a idade mínima é 30. No TST a idade mínima é 35. Pense em mim na hora da sua prova. Dei uma de Leandro e Leonardo agora, né? Pense em mim, chore por mim, liga pra mim. Mas olha só, pense em mim na hora da tua prova. Eu, Kelly, tenho 34 anos de idade. Eu tenho 10 anos já de advocacia, tá? Eu advogo firmemente lá em Brasília há mais de 10 anos. Eu posso ser desembargadora do TRT da minha região? Posso me candidatar? Posso, porque eu tenho mais de 10 anos de advocacia e tenho mais de 30 anos que a Constituição determina a idade mínima. Mas eu posso me candidatar a ser ministra do TST? Não, porque eu tenho 34 anos e lá a idade mínima é de 35 anos de idade. Agora, em outubro, no final do ano, quase no final do ano, eu poderei aí ser ministra, me candidatar a ministra do TST, porque eu já terei 35 anos de idade e mais de 10 anos também de advocacia, ok? Também são nomeados pelo presidente da República
mas com uma ressalva. Após aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Após a nomeação da maioria absoluta do Senado Federal. Meu pessoal, se cair lá na prova, após a maioria absoluta do Congresso Nacional, tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Porque é do Senado Federal, letra da Constituição Federal, ok? Então vamos voltar lá para o nosso TST. Composto 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Então, pessoal, o mesmo quinto que a gente estava ali discutindo no TRT, é verificado também no TST. Esse 1/5 advém da advocacia e membros do Ministério Público do Trabalho. O restante dos ministros são da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. Ok? O que a gente tem que pensar aqui? Imaginem vocês que eu resolvi me candidatar lá em Brasília a desembargadora do TRT. Ok? Então, eu entrei, imagine que eu consegui entrar pelo 5º Constitucional como desembargadora lá no TRT da 10ª Região. Por quê? Eu cumpri as exigências da Constituição, ou seja, eu tenho mais de 30 anos de idade e tenho mais de 10 anos de advocacia. E aí, eu pergunto, depois de um tempo, será que eu posso me candidatar a ministra do TST, depois que eu fizer os 35 anos e etc.? Resposta, não. Por que não? Porque, vejam, a Constituição Federal vai dizer que 1/5 do Tribunal Superior do Trabalho advém da advocacia ou membros do MPT. Eu sou da advocacia? Não. Agora eu sou desembargadora. Eu sou do MPT? Não. E o restante é da magistratura de carreira. Eu sou magistrada de carreira? Não. O magistrado de carreira é aquele que começa na primeira instância como magistrado. Portanto, eu não poderia, de desembargadora que entrei pelo 5º Constitucional, ir para o TST como ministra do TST. Agora, digamos que eu entrei como magistrada do trabalho, lá na Justiça do Trabalho, na vara. Depois de um tempo, por merecimento e antiguidade, eu virei desembargadora do TRT da 10ª Região. E depois disso, eu virei ministra do TST. Tudo bem? Tudo bem. Por quê? Porque eu sou uma magistrada de carreira. Se eu sou uma magistrada de carreira, eu posso tranquilamente passar por todas as instâncias trabalhistas. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Depois da composição do TST, lembrem-se, composição do TST, 27 ministros, dentre eles 1/5 advindo da advocacia e membros do Ministério Público do Trabalho. O restante são os juízes de carreira, aqueles que começaram desde o começo da sua carreira, que começaram desde o começo, ficou ruim, né, gente? Que entraram na Justiça do Trabalho desde o começo como juízes mesmo, ok? Funcionarão ainda junto ao tribunal... Deixa eu só verificar aqui, gente. O que eu coloquei aqui para vocês, ó. Funcionarão ainda junto ao TST 2 órgãos. A ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, é uma escola, gente. Ela faz ali treinamentos,
Ela faz também cursos oficiais e ainda o ingresso e a promoção na carreira. É uma escola que se chama ENAMAT, que vai ali fazer o acompanhamento daqueles magistrados do trabalho, aqueles juízes do trabalho. Então, o nome dela é ENAMAT. E o segundo é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Vejam, na forma da lei, esse Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele não tem função jurisdicional. Ele não julga absolutamente nada. Qual a função desse conselho? A função é administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho. O que eu costumo colocar aqui para vocês? Mais uma bobaginha, tá? Mas na hora da prova é bom para a gente lembrar. PAFO, patrimonial, administrativa, financeira e orçamentária. Então, qual a função do Conselho Nacional, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho? Patrimonial, administrativa, financeira e orçamentária. Tem função jurisdicional? Não tem função jurisdicional. Agora, as decisões junto a essas 4 funções, patrimonial, administrativa, financeira e orçamentária, são decisões com efeito vinculante. São decisões com efeito vinculante. Quais são essas decisões? Voltadas à questão patrimonial, administrativa, financeira e orçamentária, PAFO, ok? Beleza! Ainda dentro do TST, nós temos, de acordo com o regimento interno, o artigo 59, os órgãos do TST. O Tribunal Pleno, o órgão especial, a seção de dissídios coletivos, a seção de dissídios individuais, que é dividida em SDI 1 e SDI 2, e as turmas, que atualmente são 8 turmas dentro do Tribunal Superior do Trabalho. E ainda, como eu já falei para vocês, funcionam junto ao Tribunal Superior do Trabalho a ENAMAT e o CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, basicamente, o TST é composto pelo seu tribunal pleno, pelo seu órgão especial, pela SDC, Seção de Dissídios Coletivos, pela SDI, que é dividida em SDI 1 e SDI 2, e pelas turmas que atualmente nós temos 8 lá em Brasília. Ok? Até a próxima aula, pessoal!